Paz do Senhor Jesus, amados. Amém? Vocês estão bem? Quero agradecer o convite ao pastor Adevaldo, a sua esposa, amém? Conheço ele de visitas, quando ele nem era pastor ainda, e a gente fez um trabalho muito lindo de libertação em algumas visitas, e ali eu pude conhecer tanto a esposa, tanto o pastor, o bispo hoje, né? Que Deus possa estar abençoando a família dele, os obreiros, amém? Pastor José Carlos, aqui conheço também de anos, né? Prazer em revê-los, que trabalho maravilhoso, muito lindo, tá? Uma igreja maravilhosa, aconchegante. E Marcão ali também, Deus te abençoe, faz tempo que eu não via também, sua esposa, amém? E são conhecidos, são amigos, né? Na fé. Jesus, ele é assim, ele nos reúne e depois ele nos espalha para que possamos pregar o evangelho para quem precisa. Amém? Abram suas Bíblias no livro de Gênesis. Livro de Gênesis, capítulo de número 9. Gênesis, capítulo de número 9, versículo de número 20. Gênesis, capítulo 9, versículo de número 20. Todos acharam? Digam, eu achei. Glórias a Deus. E começou Noé a ser lavrador da terra e plantou uma vinha. E bebeu do vinho e embebedou-se. E descobriu-se no meio da sua tenda. E viu Caim, o pai de Canaã, a nudez de seu pai, e fê-lo saber a ambos seus irmãos fora. Então tomaram Sem e Jafé uma capa, puseram-na sobre ambos os seus ombros, e indo virados para trás, cobriram a nudez do seu pai, e os seus rostos eram virados, de maneira que não viram a nudez de seu pai. Feche seus olhos, por favor. Jesus, o Senhor está no coração de cada um dos seus filhos aqui presentes. Sabemos, meu Pai, que o Senhor habita em nossos corações. Sabemos que o Senhor tem a palavra certa para nós nessa noite. Nós agradecemos por mais uma vez termos a oportunidade de estarmos aqui presente hoje, meu Pai, porque poderíamos estar em vários outros lugares, mas o Senhor nos encontrou. O Senhor nos guardou com a sua mão e nos cobriu, meu Deus, contra nossas falhas, contra nossos pecados. Perdoa a nossa iniquidade, perdoa a nossa transgressão, nossas falhas, porque nós mesmos não temos nada para poder agradar ao Senhor. Mas o Senhor tem, Jesus, para nos ensinar mais um pouco hoje da tua graça, do teu poder, da sua misericórdia para conosco. Eu te louvo por cada vida que aqui presente está. E eu sei que o Senhor tem algo para a vida delas. Eu não sei como elas saíram de suas casas. Eu não sei como elas entraram daquelas portas para dentro. Eu não sei, meu Pai, como vai estar o estado na casa delas quando elas voltarem para a casa delas, meu Pai. Mas eu sei, Jesus, que o Senhor conhece o caminho dos corações. Eu sei, meu Pai, que nós podemos traçar planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Eu sei, Jesus, que o Senhor se faz presente em nossos corações. Eu sei que o Teu Espírito habita em nós, dentro da Sua casa, e nós Te louvamos por isso. Em nome do Teu Filho Jesus, meu Deus. Deixa-nos ouvir mais uma vez a Sua voz. Amém. E você pode se assentar aplaudindo a Jesus. Amados, no livro de Gênesis, o livro do princípio, a palavra vai descrever que no princípio a terra era informe e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Ou seja, tudo que era matéria, tudo que era molhado, estava separado, não tinha uma forma.
toda a existência do universo era um caos, era tudo fora do seu lugar, era tudo bagunçado, não tinha uma forma diante de Deus. Porém, o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. E dentro deste caos, e dentro dessa desorganização, e dentro dessa bagunça toda, nasce no coração de Deus pronunciar sobre a matéria. E quando a palavra de Deus ela tem um impacto sobre a matéria, o que é matéria, pastor? Matéria é tudo aquilo que você pode tocar, que você pode ver, isso é matéria. Quando a palavra de Deus ela começa a ter um impacto sobre aquela desorganização, começa a haver uma mudança naquele caos, naquela desorganização. E aquilo que estava informe começa a vontade de Deus ganhar forma. E aquilo que não tinha mais vida começa a vontade, segundo a palavra dele, voltar a ter vida. E Deus começa a pronunciar a sua palavra sobre aquele vazio. E o que é um vazio? Por mais que o Espírito de Deus pairasse por sobre as águas, dentro daquela imensidão, existia um vazio, uma desorganização, que só passou a ter forma, que só passou a ganhar vida, quando Deus começa a liberar sobre ela uma palavra. Quando Deus começa a liberar sobre aquela matéria uma ordem. E quando Deus começa a liberar uma palavra, ou quando Deus começa a liberar uma ordem para a matéria, aquilo que não existia começa a existir. Aquilo que não tinha forma começa a ganhar forma. E aquilo que estava fora do lugar começa a voltar para o lugar novamente. Começa a voltar para o seu devido lugar. E aquele vazio começa a ser preenchido. E eu entendo uma coisa, que quando a palavra de Deus não habita em mim, e quando a palavra de Deus não habita em ti, existe um vazio. Existe algo que precisa ser preenchido. Existe algo que precisa ser mudado. Porque você, sabendo ou não, você é conhecido pela ciência como uma massa que habita essa terra. Então você tem moléculas sim da terra, tem células sim da terra. E toda vez você pode perceber que um cristão, ele se converte ao evangelho, que alguém que está no mundo se converte ao evangelho, ele vive uma desorganização em sua vida. Porém, ele só começa a ganhar forma quando a palavra de Deus começa a ecoar dentro do seu coração. E aí toda aquela bagunça que ele tinha lá fora começa a ganhar forma aqui dentro. E ele começa a entender que é necessário essa massa ganhar forma. Por onde? Esse vazio ser preenchido. Por quem? Pelo poder da palavra liberada de Deus. Isso é maravilhoso, porque eu tenho certeza, assim como na minha vida, e assim como na sua vida, existe um vazio muitas vezes. Que por mais que você venha todos os cultos, que por mais que... Perdão, varão, minha alergia está atacada, tá? Não é Covid, não. Por mais que você esteja sentado, exercendo talvez alguma função dentro da igreja, muitas vezes você se sente vazio. Por quê? Porque você não ouve a voz. Você não ouve a voz dele preenchendo o que precisa preencher. Quantas vezes eu fui para um culto? Quantas vezes eu sentei num banco? Quantas vezes eu fui numa visita e as pessoas esperam algo da gente, só que a gente precisa passar algo para as pessoas, só que a gente mesmo, às vezes, se sente vazio. Por quê? Porque nós estamos esperando que ele libere uma palavra para preencher este vazio que eu estou vivendo. A palavra para você, nesse início de culto é: este vazio precisa ser preenchido pelo poder da sua palavra.
Este vazio que você tem precisa ser preenchido pelo poder da palavra. E coisa terrível é quando você não consegue ouvir a voz de Deus, porque você vive dentro de um silêncio. Sabe qual era o castigo de Deus para seu povo? Era deixar o povo em silêncio. Era quando o povo não conseguia ouvir a sua voz, dando uma direção, preenchendo um vazio que só a palavra dele poderia preencher. E Deus vai começar a liberar sobre essa matéria e vai começar a dar forma sobre aquilo que está informe. E Deus vai começar a dizer: haja luz. E haja separação. E uma palavra que Deus ama na vida, na história, é essa palavra: haja. Porque só Ele pode dizer ela, porque Ele é o Criador. Haja luz, haja separação entre luz e trevas, haja firmamento, haja os animais dos céus, dos mares e da terra, haja as plantações. Ele diz repetidamente uma palavra no início, e no princípio: haja. E tudo que você precisa na noite de hoje é desta palavra: haja. Haja na minha vida o que eu estou ansiando por Deus. Haja. Se você for ver lá na frente, nos evangelhos, você vai ver que Deus precisa liberar uma palavra para alguém que está doente numa casa, para o filho, para o centurião. Olha, minha filha está doente, olha, vai segundo a sua fé. E Deus libera uma palavra e aquela pessoa era curada. Lázaro sai para fora, ele libera a palavra e a morte sai de Lázaro. Então tudo o que você precisa para chamar à existência aquilo que você pensa que não existe é a palavra, para trazer forma à sua vida e à minha vida. E Jesus, ele vai começar a liberar a palavra sobre toda a imensidão do universo. E ele cria os animais dos céus, da terra. Ele cria, ele dá forma àquela matéria, separa a porção seca, separa a porção molhada, cria a biosfera, a atmosfera. E aí Deus vai ver toda a maravilha que tem criado. E a palavra no livro de Gênesis vai falar assim: não havia homem para lavrar o solo. E nasce no coração de Deus criar alguém. E ele fala assim: façamos o homem a nossa semelhança, a nossa imagem. Quando nós falamos de façamos, você pode entender que ele não está sozinho. E o que eu acho lindo em Jesus é que ele tem unidade com o Pai e com o Espírito. Façamos. Diga para o teu irmão: não ande sozinho. Isso é uma mentira do diabo, dizendo: olha, eu vou andar sozinho. Não, você vai andar com alguém. Você vai andar com a sua família, você vai andar com seus filhos, você vai andar com a sua esposa, você vai andar com o irmão da igreja, mas você vai andar com alguém. Sozinho é o diabo. Ele se sente até hoje vazio. Sabe por quê? Porque nós temos aquilo que ele não tem. A voz de Deus dizendo aos nossos corações todo dia: eu te amei. E ele vai fazer toda a criação. E aí ele vai pegar o barro, que nem um oleiro no livro de Jeremias. Ele vai pegar o barro e ele vai começar a dar forma àquele barro, forma de um boneco. E eu acho maravilhoso isso aqui, porque eu entendi com Deus que quando eu deixo Ele dar forma à minha vida, Ele estabelece os limites necessários. Mas quando eu começo a me formar, eu começo a sair do prumo. Eu começo a achar que sou mais do que o meu irmão. Eu começo a achar que sou mais do que a minha irmã. E assim eu começo a dar razão para o diabo entrar dentro do meu coração. Inveja, orgulho, prepotência, arrogância. Só eu sou certo. E aí
Ele dando forma a Adão, ele vai criar Adão com a sua mão, ele vai moldar, eu não sei como ele fez, se foi com a mão, se foi com um sopro, mas ele vai formar um boneco. E quando ele forma esse boneco, a palavra fala que ele vai soprar sobre suas narinas, e o homem passa a ser alma vivente sobre a terra. E aí Deus, ele vai dar uma ordem ao homem, dizendo, olha, dá nome para todos os animais. Ele dá um ofício para Adão. Ele dá um ofício para Adão, dizendo, Adão, você não vai ficar parado, não te criei para você ficar parado. Dá nome para todos os animais. Para tudo que eu criei, você dominará sobre isso. Só que o que eu acho interessante é que Deus não apenas cria o homem, mas ele cria uma casa. Qual casa que ele cria? A palavra fala assim, e ele plantou. Quem plantou? Deus plantou. Não foi Adão que trabalhou no jardim. A palavra fala assim, que Deus plantou um jardim. E colocou o homem, a qual ele criou, homem e mulher. Ou seja, Deus criou uma casa de adoração, de comunhão, de aliança para com o homem. E Deus estabeleceu algumas regras, dizendo, Adão, tem duas árvores, do bem e do mal, que você não vai poder comer o fruto. E a árvore da vida, escolhe. Diga para o teu irmão, escolhe. Deus deu o poder de decisão ao homem e de escolha. E você vai entender já o que vai acontecer. Deus deu esse poder de decisão, de escolha. Adão, se você comer, você morre. E deu consequência. Se você comer da vida, você vai viver comigo. Deus não deixa o homem como escravo. Deus deixa o homem livre para decidir o que você quer. Diga para o seu irmão essa noite o que você quer. Decida. Fala que nem Elias, olha, porque você coagita em dois pensamentos, ou você serve a Deus, ou você serve a Baal. Mas para de ficar um lá e um cá, porque você estraga o ambiente. Adão decide. E Deus falou assim, Adão, todo final de tarde eu vou estar aqui. Deus marca compromisso com o homem a qual ele criou. Isso aqui é um Deus maravilhoso. É como se que Deus tivesse dizendo para Adão, para a criação dele, olha, você não vai ficar sozinho, nem você nem Eva, eu vou vir conversar com vocês. E de alguma forma eu entendo que o diabo estava vendo tudo aquilo. A criação, a intimidade, a liberdade de Adão de ir e vir. E sabe o que eu achei lindo naquilo? É que Deus colocou ali no meio do jardim a árvore do conhecimento do bem e do... Adão passa todo dia pelo pecado. Todo dia a tentação está ali, sim ou não? Só que Adão vive numa dispensação de inocência. Adão não conhece o que é pecado. Adão não conhece o mal, mas todo dia ele passa por frente daquela árvore e o diabo está observando. É mais ou menos assim, todo dia você passa, mas você nem percebeu ainda. Mas o diabo vai vir para fazer você perceber. Só para você cair. Todo dia eu passava, eu nem via mais a árvore, porque falou que não era para me comer, eu nem comia. Nem via, desviava os meus olhos. Aí de alguma forma Adão está em um canto, Eva está no outro, o diabo vem em Eva, porque Eva é emocional. A mulher é mais emoção que um homem, sim ou não? Mulher quebrou o cano ali, o homem vai falar assim, vamos comprar outro. A mulher não, a mulher fala assim, quem quebrou? Por que quebrou? Como quebrou? É verdade? Ela é detalhista, ela quer saber. O cara já é mais prático. Não, vamos comprar outro. Não, mas eu quero saber quem foi. Mas amém. E o diabo, de alguma forma, ele entrou naquela serpente e ele
foi conversar com Eva. Diga assim, Eva foi bater um papo com a serpente, irmão. E de repente, deixa eu ir mais acelerado, senão não vou conseguir ministrar tudo. A serpente fala, olha, Deus falou para você não comer. Lógico que ele falou para você não comer, porque ele sabe que se você comer, você vai ter o poder dele. Aí o diabo começa a lançar no coração de Eva o quê? A necessidade de ter poder. E a Bíblia fala assim, Eva viu que a árvore, o fruto da árvore era bom aos olhos. Era agradável. Eu não sei, ela poderia ter passado todos os dias, tanto ela como Adão ali, e achado aquele fruto normal. Mas quando o diabo mostrou para eles, parece que está diferente. Porque o diabo já começou a soprar no ouvido. Aí Eva faz o seguinte, Eva pega o fruto, na influência de Satanás, diga assim, influência, escolha é sua. Influência. A escolha sempre vai ser nossa de pecar. E você vai entender agora. Eva pegou o fruto e não aconteceu? Esse é o meu erro e o seu erro, tá? É eu pecar e achar que Deus não está vendo. É eu pecar e porque não aconteceu nada, achar que Deus não está me vendo, não está observando. Não está acontecendo nada, vou fazer de novo. Aí vou chamar Adão. Adão, vamos pegar outro fruto aqui, vou levar para ele. Adão foi e comeu E aí a palavra fala assim, e eles viram que eles estavam nus. Diga para o teu irmão, uma hora descoberto. Uma hora você vai perceber o ato errado que você fez, ou que você está fazendo. Talvez hoje a gente faz, e pensa que ninguém está vendo, ninguém está observando, e aí não está acontecendo nada, continua, e aí você se acostuma no seu erro e no seu pecado, e acha que nunca vai ter consequência. A palavra fala assim, que eles viram que eles estavam nus, e nudez nos fala de vergonha. Eles estão dentro da casa de Deus, da casa que Deus criou para ele. Só que independente deles estar dentro do jardim do Éden, não impediu Adão de pecar. Diga para o teu irmão, este ambiente não impede você de pecar. A sua escolha impede você de pecar. Ele começou a ver que ele errou, que ele está nu. E a primeira coisa que Adão faz, porque Adão ainda é inexperiente nesse negócio de pecado, ele vai pegar algumas folhas de figueira. Só que a hora começa a se passar, diga assim, o tempo passa. E chegou no final da tarde, aquele que tem compromisso com ele vai vir. Deus, ele não quebrou a regra do compromisso. E ele não se antecipou a Adão, dizendo, Adão, você pecou. Não, ele esperou a hora certa. Para quê? Para ver se Adão está na presença. Adão, onde você está? Todo dia Adão está ali. Todo dia Adão tem comunhão com Deus. Só que neste dia, quando Deus vai lá, Deus vai pela primeira vez falar ao homem que criou: Adão, não estou te vendo, não estou te achando. Onde você está? Parece que o seu estado de ambiente mudou. A primeira coisa que Adão fez, deu um jeitinho brasileiro, diga assim, jeitinho brasileiro. Ele colocou umas folhas para tampar a vergonha.
Diga assim, não adianta, irmão. E sabe o que ele fez? Ele se escondeu. Em nenhum momento Deus se afastou dele. Ele se afastou. Porque ele pecou. E ele sentiu tanta vergonha que ele começou a se esconder. Ou seja, Adão já não é mais o mesmo. Sabe o que está te afastando da presença? É esse pecado que você está querendo esconder da presença de Deus. Só que você não consegue esconder. Porque a palavra diz assim, que ele vem até Adão mesmo, Adão depois de ter pecado, e continua pronunciando, onde você está, Adão? Ele continua dizendo, onde você está? E Adão começa a ouvir a voz de Deus. E sabe o que eu acho lindo isso? Independente do meu pecado, Deus continua falando comigo. Independente do meu erro, a voz de Deus começa a ecoar sobre os meus ouvidos. Independente da minha falha, pastor, Deus tem compromisso com Ele. Independente do erro, Adão continua ouvindo. Eu tenho uma palavra para você nessa noite. Você pode tentar se esconder, você pode tentar sair da presença, mas não vai impedir de ouvir a voz dele dizendo, onde você está? O Espírito Santo de Deus está aqui nessa noite sobre você, irmão. E a voz dele ecoa dizendo, para de se esconder, para de dar um jeitinho, vem para a minha presença de novo. Eu quero ver a sua face de novo. Eu quero ver você louvando de novo. Eu quero ver você pregando de novo. Para de fugir. Parece que vejo Adão tentando se esconder pelos matos. Só que a voz de Deus começa a perturbá-lo, porque a voz de Deus é santa. E teve uma hora que Adão não conseguiu mais se esconder, porque a voz de Deus, além de ser santa, todo mundo pode falar, mas se Deus chegar em você e falar, olha, volta, é diferente. Se Deus falar, volta e se arrepende, é diferente. Adão vem diante de Deus, e tudo que o diabo quer é isso, tá? É você pecar e começar a se esconder, porque o seu estado muda, o seu semblante muda, porque algo dentro de você começa a queimar dizendo, está errado. Diga assim, é o Espírito Santo. E qual que é a ação do Espírito Santo em mim e você? É lhe convencer do seu pecado. É por isso que toda vez que você vai cometer esse erro, você se sente incomodado. É porque ele está dizendo, está errado. Santifica mais. Aí vai chegar uma hora que você vai ficar tão assim, se separando de não pecar, que você vai começar a sentir um peixe fora d'água. É quando você, aí você está certo, irmão. Aí você está começando a ir pelo caminho. Quando eu comecei a vir para Cristo novamente, eu fui chamado de mudado. Eu subi a rua de Osasco e as pessoas lá, ô mudado, cola aqui na grade. Eu falei, não, Deus abençoe. Eu ia para minha casa, os amigos não me deixaram, mas eu não tinha mais influência dentro do ambiente, porque algo dentro de mim queimava, dizendo, não está mais certo. O Espírito Santo, ele não te convence para você continuar no mesmo pecado. Sabe qual é o maior milagre de Jesus? As pessoas pensam que é curar o paralítico. As pessoas pensam que o maior milagre de Jesus é curar o enfermo.
o maior milagre de Jesus é pegar alguém sujo lá fora, trazer para dentro da igreja, santificar no sangue, colocar ele lá fora de novo no mundo sujo e ele continuar santo. Esse é o maior milagre de Jesus. Só Deus faz isso. Estou sentindo a presença aqui. E glória a Deus que tem um povo abençoado, cheio do Espírito Santo. Um povo separado. O diabo está dizendo no ouvido: se esconde, você não é mais digno. Ele vai te deixar, diga-se mentira de Satanás, porque Deus continuará te chamando e atrás de você, dizendo: vem, vem para a minha presença. A hora passa, né, amados? Deixa eu adiantar que isso não vai dar, não. E aí, Deus vem tirar satisfação. Adão, e aí? Aí diga assim: Adão não reconhece a responsabilidade da culpa. Meu pior erro é eu pecar e colocar a culpa no meu irmão. Adão, por que pecou? Foi a mulher que me deste. Aí Deus, foi a mulher? Foi na mulher. Por que pecou Eva? Aí isso é tudo de todo crente, né? Foi o diabo. Nunca é responsabilidade dele. Diga para o teu irmão: assume a responsabilidade. Você não deve nada para ninguém. O único que você deve é Jesus, que morreu na cruz do Calvário por você. Pare de achar que os outros... Sabe qual é o seu problema? Você está preocupado demais com o que os outros vão olhar para você, vai pensar de você. Pelo amor de Deus, o único que você tem que estar preocupado é Jesus. Ele é o único digno. Ele é o único cordeiro digno. Só Ele pode apontar o teu pecado e dizer assim, se vai ou não vai. Mas Ele coloca uns irmãos para dizer, vem por aqui. Foi o diabo. Aí Deus vai até a serpente. E aqui eu quero que você entenda uma coisa. Por que fizeste isso? Rastejarás. Filho de mulher nascerá e esmagará o que você fez aqui. Aí o evangelho, as pessoas pensam que o evangelho nasce em Mateus, Marcos, Lucas, João. Não, o evangelho nasce no Éden. Quando Deus profetiza, meu filho vai nascer. E eu vou desfazer isso que você fez. Aleluia. Que assim. E eu não posso deixar de falar isso aqui. Vai nascer e vai esmagar o que você fez aqui no Éden. Chega na cruz do Calvário. 613 leis contra nós, apontando e dizendo, você vai perecer para o inferno. E aí Colossenses diz assim, que Ele encravou a dívida que era contra nós, na cruz do Calvário. O que o diabo tentou fazer no Éden, Jesus encravou na cruz.
Aleluia. Aleluia. Adão, tem consequência o que você fez? Tem, Deus tem. Expulso do Éden, Deus coloca um querubim da guarda lá, uma espada de fogo guardando o jardim. Para entrar nesse jardim de novo, irmão, ai, que ausência, que saudade. Imagina Adão vivendo todos os dias da vida dele dizendo: quando eu vou entrar de novo? Na esperança da promessa. Porque isso é maravilhoso em Deus. Ele expulsa Adão, só que ele fala assim: Adão, eu vou mudar isso que você fez. Continua vivendo. Adão vive com Eva. Sabe o que eu acho lindo? Quando Adão e Eva é expulso, eles são expulsos junto. Hoje está tudo mudado, né? Se um erra, todo mundo quer separar já, né? Diga assim: anda junto. Casou, anda junto, irmão. E Adão tem um filho, Caim, tem um filho, Abel. O pecado já está implantado no coração do homem. Nós temos uma doença chamada pecado. Caim vê seu irmão dando as primícias, tem inveja. E aí Deus vem a Caim e fala: por que mudaste o teu semblante, Caim? Por acaso não vou te abençoar, que nem o teu irmão? Caim, num satisfeito, sai com o irmão para a missão. No campo, a Bíblia diz no campo, diga assim, no campo. Caim vê uma oportunidade, mata Abel, mata teu irmão. E aí Deus vem falar com Caim: Caim, por que fizeste isso? E Caim vai falar para Deus assim: olha, por acaso sou eu tutor do meu irmão? Ou seja, ele estava dizendo assim: por acaso tenho eu responsabilidade pela morte dele? É quando eu quero fugir da responsabilidade de ter machucado o meu irmão. Aí Deus fala para ele assim: Caim, o sangue dele na terra está chegando até as minhas narinas. Diga para o teu irmão: nada fique escondido. Fica tranquilo. Descansa teu coração. Nada fica tranquilo. O que eu mais cansei de ouvir como líder de mocidade ou como pastor de igreja é: pastor, meu irmão me machucou, falou algo que me feriu. Fica tranquilo. Deixa para Deus julgar isso. Qual que é a minha parte, pastor? Perdoar. Sabe o que eu acho lindo em Jesus? Olha, hoje está invertido, mas é assim que funciona. Vamos voltar para o original, né? Ama teu inimigo, sim ou não? E perdoa aquele que te fez. Não é para ter ódio dele. Não é para desejar vingança sobre ele. Para você tentar, mas pastor, é difícil mesmo, porque todo dia ecoa no meu coração: Jesus, como é que eu vou amar esse cara? Eu não aguento nem ouvir a voz dele. Diga assim: uma luta constante. Você precisa aprender isso. É uma luta constante. Caim mata Abel. O pecado se espalha, começam a frutificar. Os homens começam a crescer, e com o crescimento da humanidade começa a vir o pecado. O pecado, ele se espalha sobre a terra, e aí Deus olha, está observando o homem a qual criou. E em Gênesis capítulo 6, Deus vai tomar uma posição. Diga para o teu irmão: pode até demorar, mas uma hora Deus vem. Eu entendo no livro de capítulo de Gênesis 6 que existia um homem que andava com Deus. O nome dele é Noé, sim ou não? O desespero deste homem em se manter fiel ao Criador no meio de uma geração ímpia.
Deus, todo mundo está mudando, menos eu. Deus, os meus parentes mudaram. Deus, os meus amigos já não falam mais coisas que edificam, mas coisas que corrompem. A imoralidade está crescendo na época de Noé, a ponto de não ter mais respeito por filha, por filho, por pais, por mulheres. Está imperando todo o pecado, toda a corrupção do gênero humano. Aí Deus vai dar uma resposta e vai dizer assim: este espírito não é mais meu, e o meu espírito não vai contender mais com o do homem, porque esse espírito é carnal. A Bíblia diz assim: todo o desígnio do coração do homem é mau. Não tem ninguém. E aí ela continua: mas Noé andava com Deus. Diga para o teu irmão, Deus está procurando alguém em uma geração corrupta, que não se dobre diante do pecado, diante da imoralidade. Deus te trouxe aqui para te chamar. Não mude porque outros mudaram. Não se corrompa porque outros se corromperam. Continua santo, continua buscando, porque uma hora eu vou te chamar. Aleluia! Deus está procurando alguém que não desistiu dele, alguém que, apesar do corromper dos seus amigos, dos seus circunvizinhos, existe alguém ainda que dobre o joelho e ainda continue orando: Deus, quando é que o Senhor vai salvar? Quando é que o Senhor vai aparecer no meio dessa geração ímpia? Porque nós nunca estivemos tão próximos da vinda dele. Nós nunca estivemos tão próximos. O que, pastor, o que você quer querendo dizer? O mundo está anunciando a vinda dele. Não precisa o anjo clamar a trombeta, não. Não precisa o anjo descer na minha casa, não. Eu estou vendo com os meus olhos que o mundo está clamando e está dizendo: ele está voltando. Nunca teve uma doença que o mundo se uniu em uma só causa. O espírito do anticristo está aí. Vai formar, sim, uma nação mundial. O que era impossível para as religiões, como é que vai ser? Vai acontecer. E aí Deus vai falar assim: Noé, vou te dar uma mensagem. Deus vai chamar este homem: Noé, vou te dar uma mensagem. Qual mensagem? É para dizer para o povo que o Senhor vai ter misericórdia. É para dizer para o povo que o Senhor vai salvar muitos. A mensagem é: Noé, vou destruir tudo, o homem a qual eu criei. É o que, Deus? Vou destruir. E você vai ver lá na frente que Jesus vai trazer referência a esse estado espiritual da nação de Noé. Porque quando estiver que nem Noé, você vai entender agora. Noé, começa a pregar o quê? Que eu vou vir com chuva e vou inundar a terra. E vou destruir, eu vou limpar. Noé passa 120 anos, segundo historiadores, pregando para aquela geração. Ninguém se converteu. E coisa terrível é quando Deus me dá uma mensagem que não é para agradar ninguém. As pessoas estão muito acostumadas com mensagem que é para agradar. Deus não me dá mensagem para agradar teu coração. Deus me dá mensagem para te alertar, dizendo: Noé, avisa eles. Avisa eles que vai acontecer algo aí sobrenatural que eles nunca viram. O que vai acontecer, Noé? Vai chover, mas nunca choveu. Mas ninguém também nunca viu um homem descendo nas nuvens.
Noé começa a ministrar, é o profeta da época, ministra para a família, para os filhos. Olha, Deus falou comigo. O que Deus falou com você? Deus falou que vai acabar com tudo. E sabe o que eu acho lindo em Deus? Que Deus fala assim: Noé, vou destruir, mas você constrói uma arca. Isso é muito louco. Deus fala assim: vai acabar, mas não deixa de trabalhar, não deixa de acreditar. Noé começa prego por prego. Vou dar as ferramentas, as medidas da arca. E se você vai começar a construir, eu imagino aquele homem com aquela chamada, tendo que construir algo que ninguém nunca viu, acreditando em algo que ninguém também nunca viu, e ainda todo mundo passando e dizendo que esse homem é louco. Esse homem é louco. Está acreditando no quê? Aí Noé continua batendo o martelo, continua pegando a madeira, fecha os ouvidos. Diga para o teu irmão: fecha os ouvidos. Porque o diabo vem para tirar você do certo, da direção. Talvez até os filhos olharam para o pai e falaram assim: pai, você está louco, não vai acontecer nada não, já passou 50 anos. E Noé continua. Sabe por que Noé continua? Porque a voz daquele que o chamou está queimando todo dia. Todo dia Noé ouve a voz de Deus no seu coração dizendo: vai acontecer. Ele pode até ter pensado em desistir, só que a voz da palavra, quando ela ecoa, eu não consigo parar, eu não consigo desistir, porque eu sei quem me chamou, eu sei quem falou comigo, eu sei aquele que me vocacionou para um trabalho. Constrói a porta, Noé, que você vai ser salvo. Diga para o teu irmão: a porta é estreita. Constrói a porta. Só uma porta só, tá, Noé? Não vai fazer muitas portas, não. Só uma para entrar. Diga para o teu irmão: você tem que construir a porta da tua salvação. Pastor, só você realmente pode perder sua salvação. Eu não posso tirá-la de você. Irmão, você pode nem me ver mais, mas você pode ser salvo. Eu não posso tirar nada de você. Só você pode perder, porque você perde como? Se afastando do nome. Eu sou um pastor da graça. Deus formou meu ministério na graça. E graças a Deus tem me dado sabedoria para ministrar essa geração sobre a graça. A graça envolve Jesus, envolve sangue, envolve liberdade, mas também envolve renúncia, envolve santificação, envolve choro, envolve sorrisos também, mas envolve aflição. A palavra fala assim que Noé ele começa a construir, martelo por martelo, prego por prego. Alguém olha e fala: vai desistir, vai parar, não vai conseguir. 120 anos exercendo um ministério. Sabe o que eu acho lindo? Eu achei lindo ver o Marcos aqui, porque independente das lutas, das pauladas, dos vou desistir, vou largar tudo, das traições, das guerras, das crises que existem dentro de nós, a gente sabe o que é certo, e a gente continua até o fim. Até o fim, né, meu pastor? Noé constrói a arca, 120 anos se passam. E Deus abre as comportas.
toda a humanidade começa a ver que tudo aquilo que aquele homem louco era verdade. Isso vai ser uma grande surpresa exatamente quando Jesus vir. A palavra fala que muitos se surpreenderão. Imagina, tudo que meu pai falou era verdade. Tudo que minha avó, aquela senhorinha do coque orando naquele quarto lá, era verdade. Aquela mulher de Bíblia, aquela mulher do saião, sei lá o que é, como é, cada geração veste uma coisa. Mas assim, não era verdade. O que era verdade? O Jesus deles. A palavra deles que eles pregavam era verdade. Eu comecei a mudar quando olhei minha filha. As crianças, eu falei assim, se a minha geração já está padecendo, eu preciso dar um jeito também de firmar a minha geração. Porque o evangelho que eu ouço é um evangelho muito fraco. O evangelho só de dar para receber. Jesus não é isso. Se minha filha tem uma perseguição quando ela estiver adulta, ela não vai conseguir. Diga para o teu irmão, pense nos seus filhos. Porque hoje é você, mas amanhã é eles. E vocês precisam afirmar eles na verdade. Precisa afirmar eles dizendo, olha, Jesus não é oba-oba não. Jesus é o Filho de Deus. Ele não morreu na cruz para você ter carro, casa, mansão. Jesus morreu na cruz para te remir dos seus pecados. Te abrir uma porta no reino de Deus. As pessoas estão lutando pela pátria aqui. Eu falo que nem Paulo, sou um estrangeiro, porque a minha pátria está lá. Lutar por um reino incorruptível. Voltar à consciência da verdade. Começa a chover. As águas inundam e a arca começa a subir, sim ou não? Vou fazer uma pergunta para você. Se fosse você construindo aquela arca, ela foi feita para ser bonita ou não? Me responde, a arca foi feita para ser bonita ou não? Mas se fosse você construindo a arca, você faria ela bonita? Do seu jeito, né? Só que quando chega lá em cima, a arca não tem beleza. Ela é um grande caixote. Olha o nosso pensamento. Se eu construir a arca, eu quero fazer um negócio aqui, uma decoração. Se eu tiver com a minha esposa ainda, vou fazer uma decoração aqui, ó. Não, principalmente mulher. Não, mulher, o cara do doido deve estar batendo martelo e a mulher falando, ó, faz desse jeito aqui, ó. Isso é bom, ela dá detalhe na vida do homem, né? Só que a arca não foi feita para ter beleza. A arca foi feita para ter estabilidade. O que é estabilidade, meu pastor? Pode tentar afundar, mas ela não vai para o fundo. Pode cair água, mas ela vai continuar lá em cima. E faz o seguinte, Noé: fecha as brechas com betume, para que as águas não venham vazar sobre ela. Sabe o que Deus está dizendo para você? Tem coisas na sua vida que eu não pedi para você colocar beleza. Tem coisas na sua vida que eu pedi para você ter estabilidade e estrutura. Porque é melhor você ficar de pé com as águas lá em cima do que ter beleza e ficar lá no fundo com eles. As águas vão, Noé
entende que realmente todo o propósito do que ele ouviu é verdade. Acredito que uma lágrima cai do olho por tudo que ele teve que passar. E aí as águas começam a baixar, os picos das montanhas começam a aparecer. E aí Noé sai com a sua família da arca. E aí Deus fala assim: ô Noé, vou colocar um arco, vou fazer aliança com você. Toda vez que eu ver esse arco, eu não vou destruir mais o homem que eu criei. E aí o homem entra na dispensação do governo humano. Agora Noé pode fazer o que quiser sobre a terra. E aí Noé começa a plantar. Noé começa a trabalhar sobre a terra com a sua família. Aí a palavra vai falar assim, que ele plantou uma vinha. O problema não foi ele plantar. Deus, ele dá a terra para a gente cuidar. Deus, ele deu muitos ministérios aí, ministérios que eu falo assim na palavra, evangelizar. O problema é quando eu perco a noção do que Deus me deu. A palavra fala assim que Noé plantou a vinha, só que ele se embriagou com... Noé, eu dei para você cuidar. Só que em vez de você cuidar, você achou que era tão sua que se embriagou. E quando nós falamos de algo que nos embriaga, nós falamos perder o sentido. Perder a noção da onde eu piso, da onde eu vejo. E Deus não quer isso para a sua vida. Deus, ele pode te dar algo para você plantar, e pode ter crescimento, e pode ser abençoado. Mas não fique você achando que você pode se embriagar com aquilo que Deus te deu. E é isso que aconteceu em muito da nossa geração. Deus deu algo para pessoas, só que as pessoas acharam tanto que era delas, que começaram a perder a direção daquilo que Deus deu para elas. E a Bíblia diz que quando ele se embriaga, ele vai para a sua tenda e ele vê que ele está nu, que nos fala de vergonha. Noé está envergonhado. Mas pastor, Noé foi o profeta. Foi o profeta. Mas ele está sujeito à falha, que nem eu e você. Noé não foi aquele que construiu e acreditou lá. Foi. Só que ele está sujeito à falha, que nem eu e você. Paulo fala o quê? Elias estava sujeito às mesmas paixões. Mas vai ver a história de Elias. Ele decidiu, que nem Daniel, no seu coração, em não se contaminar. Diga assim, sempre é decisão. Decisão. Tudo que é, talvez, diabo. Jesus disse o quê? Sim ou passou disso, procedência maligna. Por quê? Porque entra a dúvida, entra a incerteza, você não sabe o que quer, você não sabe se fica, se sai, se entra, se vai. Fica em cima do muro, e quem fica em cima do muro apanha, irmão. Porque apanha de um lado, apanha do outro, fica perturbado, entra em crise, não sabe o que quer, toma a decisão e bate o pé. Noé se embriagou. Se coloque de pé no nome de Jesus. Está envergonhado em sua tenda. Sem Noé perceber, vem o seu filho Cã, sim ou não? Filho vai me ajudar a cobrir a minha vergonha. Cã vem e a primeira coisa que ele faz, diga assim, é olhar a vergonha dele.
já começou errado. Cã olhou a nudez do seu pai e não fez. Sabe o que ele fez? Foi contar para os irmãos. É quando alguém sabe a minha vergonha e a minha nudez, em vez de me ajudar, vai contar para outros. Aí outros que você nem estava no lugar, não sabe nem o que aconteceu, começam a dizer, olha lá. Aí de repente você fala, mas como é que você sabe do que eu estou vivendo? Porque alguém viu. E não me ajudou, em vez de ajudar, foi espalhar. Diga para o teu irmão, Deus está retendo esse espírito maligno. Esse julgo de Satanás de toda vez julgar a tua vergonha. Aí Cã foi chamar sem Jafé. Cã é desviado, eu acho, não é possível. Aí foi chamar sem Jafé pensando que era que nem ele. Diga assim, bateu a cara na porta, irmão. Porque ele foi contar justo para quem se santifica. Justo para quem não aceita a sua derrota. Justo para quem não aceita você viver debaixo de vergonha. Deus está dizendo para você, vou levantar pessoas que não vão te atrapalhar, mas vão te ajudar. Sem Jafé chega, meu pastor. Eu não canso de ler esse versículo. Eles vão olhar para o pai. Na verdade, eu acredito que eles nem olharam. Porque eles souberam que o pai estava nu pelo princípio de Cã. Eles já souberam que o pai pecou. Quando eles chegam perto da tenda, sabe o que eles fazem? Pegam a capa e andam de costas. Cobrem a nudez do pai. Porque mais vale para eles cobrir a nudez daquele que está envergonhado do que ficar apontando aquele que está nu. Sabe o que Deus está dizendo? Você precisa de pessoas que te ajudem a cobrir o teu pecado e a tua vergonha. Como pastor, a única pessoa que pode cobrir o teu pecado, a única pessoa que pode cobrir a tua vergonha é o sangue de Jesus Cristo de Nazaré na cruz do Calvário. Não preciso apontar. Para mim pouco importa o que você está fazendo. Para mim o que importa é que você continue se vestindo do sangue e continue de pé. Porque eu sei quem você é. Noé não deixou de ser Noé porque pecou. Noé não deixou de ser o grande profeta, o cara que construiu a arca. É que as pessoas são assim. Elas apontam por um erro, mas Deus conhece que quando ninguém acreditou, você estava lá. Deus conhece que quando ninguém viu, você fez. Quando ninguém teve coragem, você teve. Quando ninguém quis ir naquela visita, você levantou e falou assim, deixa que eu vou. Quando ninguém viu, você estava lá estendendo a sua mão. E aí Jesus vem dizendo assim, aquele que faz em secreto o Pai abençoará. E me guiandore forquia. E me canto na. Jesus está dizendo para você na noite de hoje, em lugar do teu pecado, superabundou a minha graça. Aleluia, aleluia, aleluia. Fecha seus olhos e começa a glorificar. Fecha seus olhos e começa a dar um grito de aleluia, Jesus. Me reme dos meus pecados, Pai. Me cobre de toda vergonha. Apaga a mão do acusador de sobre mim. Aleluia.
Fala com ele, fala. Bota esse jugo do diabo para baixo, bota. Onde abundou o pecado, superabundou a minha graça. Onde o inferno tinha legalidade sobre você, eu paguei a dívida escrita. Está consumado na cruz. E o diabo não tem legalidade para isso. A paz do Senhor, meus irmãos. Pode se assentar. Maravilha, que palavra forte. Palavra forte. Deus abençoe, meu pastor. Seja bem-vindo a essa casa